Guerra das Coreias. Para a gente poder compreender melhor a Guerra das Coreias, primeiramente a gente precisa entender por qual motivo ela foi separada. Para isso é preciso voltar para 1910, quando o Império Japonês invadiu e dominou a Coreia, que naqueles tempos ainda era tipo um único país. Durante 35 anos ela ficou sob o domínio japonês, que via o povo coreano como inferior e por isso os obrigava a deixar de lado sua cultura e seus costumes para assim impor a deles. Isso se intensificou mais ainda na Segunda Guerra Mundial, onde houve um aumento na exploração de recursos no país e um recrutamento forçado para coreanos lutarem pelo Império Japonês. Porém, como todo mundo sabe, o Império Japonês perdeu a Segunda Guerra Mundial. Então, uma reunião foi feita e nisso foi declarado que a Coreia, enfim, poderia ser independente. Porém, antes mesmo dos japoneses se renderem, foi feito um acordo onde a União Soviética deveria declarar guerra ao Japão e, em troca, ganharia uma zona de influência na parte norte da Coreia. E os Estados Unidos, por medo que a União Soviética não cumprisse o acordo e decidisse não ocupar só a parte norte, mas todo o país, ele vai lá e ocupa o sul, declarando que aquela ocupação dos Estados Unidos na parte sul duraria apenas 5 anos. Neste ponto, precisamos compreender que estamos em meia Guerra Fria, em que a URSS e os Estados Unidos competiam para ver qual ideologia iria prevalecer no mundo, a URSS com o comunismo e os Estados Unidos com o capitalismo. Por conta dessa disputa, cada país começou a influenciar a sua respectiva zona. Em 1948, os soviéticos deixaram a sua zona e no ano seguinte, os americanos fizeram o mesmo. Porém, o país continuou dividido em dois governos. O governo do norte era comandado por Kim II-sung e a parte sul era comandada por Syngman Rhee. Kim Sang era um comunista que faria de tudo para unificar a Coreia e a transformá-la em um país comunista. E Syngman Rhee era um capitalista que também queria a unificação da Coreia, porém como um país capitalista, o clássico cenário da Guerra Fria. Tudo indicava uma guerra iminente, e foi a parte norte a tomar a iniciativa. Foi feita uma reunião onde ficou combinado que a Coreia do Norte atacaria a parte sul e a URSS juntamente com a recém-formada. China comunista iria apoiar com suprimentos e com 50 mil soldados chineses. Então, usando uma desculpa de que os soldados sul-coreanos teriam cruzado o limite da linha, foi declarada a guerra. Como a Coreia do Norte estava em vantagem numérica e com melhores equipamentos, eles rapidamente tomaram boa parte do lado sul. Neste momento, os Estados Unidos da América decidem interferir e entrar na guerra ao lado dos capitalistas. Porém, não puderam fazer grande coisa e foram encurralados em uma pequena parte da Coreia, conhecida como Perímetro de Pusan, onde conseguiriam segurar os ataques da Coreia do Norte. Enquanto tudo isso ocorria, foi decidido em uma reunião que o exército da ONU iria interferir, com os reforços chegando aos sul-coreanos. Conseguiram reverter a situação e expulsar os norte-coreanos de seu território rapidamente, e começaram assim uma invasão à parte norte. A China, vendo a situação da parte norte, resolve de fato entrar na guerra, mandando muitos homens e equipamentos. Com essa ajuda, os norte-coreanos conseguiram reverter o jogo. Durante boa parte do tempo, a guerra consistia em perder um pouco de território ali e conquistar outro aqui. Como a guerra não estava progredindo para nenhum dos lados, os soldados começavam a se entrincheirar como na Primeira Guerra Mundial, o que deixou tudo monótono e sem ação por um grande período de tempo. O único lugar onde ocorria conflitos era no céu, com grandes batalhas aéreas. Percebendo que se a guerra não ia ajudar nenhum dos lados, eles fizeram um acordo de cessar-fogo. E na fronteira entre os dois países foi criada uma zona desmilitarizada. Nenhum tratado de paz foi assinado até hoje, então em teoria a Grande Guerra continua. A guerra deixou mais de 3 milhões de mortos, a maioria sendo civis.